Olá, boa noite. O TN2 começa falando de violência contra a mulher. Um homem invadiu a casa da ex-esposa na Serra. Ele agrediu a vítima, roubou o dinheiro, uma botija de gás do local e ainda tentou levar o filho do casal, um bebê de apenas 4 meses de idade. O carinho no caçula foi o reencontro depois da dona de casa passar horas na delegacia. A noite dela e dos 4 filhos pequenos foi de tensão e medo após a casa ser invadida pelo ex-companheiro. Eu fiquei nervosa, comecei a gritar e ele querendo me bater, me empurrando, apertou minha boca, me empurrou e eu machuquei o pé e ele machucou minha boca. Ele chegou a te dar um soco na boca? Me deu um soco na boca. O homem conseguiu levar a botija de gás e também R$250 da casa da vítima. A mulher conta que o suspeito estava visivelmente drogado e que chegou a ameaçá-la de morte. Pode ir lá em cima deitar aqui, eu vou chutar a sua cabeça, igual eu chutei a cabeça do cara que matou meu irmão. As cenas foram na frente dos 4 filhos da dona de casa, que tem idades de 4 meses a 10 anos. As crianças entraram em desespero. Na frente dos meus 4 filhos, do filho dele também, desesperada, gritando sem parar. Não, por favor, não faz isso com minha mãe. Para, e falava para ele parar. Sem ter mais o que fazer para proteger os filhos, a mulher pegou as crianças e uma TV e foi para a casa do primeiro andar, onde mora o pai dela. Depois de passar uma noite em claro, ouvindo o ex-companheiro revirar a casa e destruir objetos, a mulher chamou a polícia novamente. Dessa vez, ele tentou levar o filho do casal, um bebê de 4 meses, mas foi impedido pela mãe até a chegada dos militares. O suspeito tentou escapar, se escondendo em becos do bairro José de Anchieta 2, na Serra. Mas 30 minutos depois, acabou detido e levado para o plantão especializado da mulher e permaneceu preso. Esta não foi a primeira vez que a dona de casa, de 25 anos, sofreu violência do ex-companheiro. Ela já possuía uma medida protetiva que o proibia de se aproximar da mulher. Fiz uma medida protetiva dia 5 de janeiro. Invadiu a minha casa de novo, quebrou um monte de trem, jogando, tentando entrar. E tão recente uma medida protetiva, o cara não ter medo da justiça, nada, ele pra mim, né, gente? Complicado, né? O suspeito, de 25 anos, foi autuado em flagrante por descumprimento da Lei Maria da Penha, deixa eu ver aqui, por injúria também e perseguição. Ele já foi encaminhado ao presídio e a gente espera que ele fique muito tempo por lá. 2 mulheres foram presas por transportar drogas. Elas estavam com 10 quilos de haxixe e 2 quilos de cocaína presos ao corpo por uma fita adesiva. A droga vinha do Paraguai, seria distribuída aqui na Grande Vitória, mas elas foram encontradas em um ônibus de viagem. A mulher de 27 anos estava com 10 quilos de haxixe fixados em fitas adesivas nas pernas. Com outra jovem de 23 anos, foram apreendidos 2 quilos de cocaína pura. As duas saíram do Paraná, sul do país, com destino à Vitória. A suspeita de tráfico era investigada pela Polícia Federal, que solicitou apoio à Polícia Rodoviária Federal. A equipe da PRF fez a abordagem ao ônibus em Viana e flagraram as duas com as drogas. As suspeitas foram levadas à Superintendência da Polícia Federal, em Vila Velha. Foram aproximadamente 12 quilos de haxixe. E cloridade de cocaína também é a mais pura cocaína que existe, diferente da pasta base, tem um valor muito alto. Essa, para ter um exemplo, é a droga que é exportada para a Europa, para outros países, que normalmente elas são fabricadas, sempre são fabricadas, né, no Peru, na Colômbia e na Bolívia. As 2 mulheres não tinham passagem pela polícia. Após serem presas, as 2 mulheres disseram à polícia que não se conheciam, mas as duas saíram com as drogas do Paraná com destino a facções criminosas aqui na Grande Vitória. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a de 27 anos confessou que comprou a droga, o haxixe, no Paraguai e vai responder por tráfico internacional. E a de 23 anos disse que trouxe a droga do Paraná, a cocaína, e vai responder pelo tráfico interestadual. Essa que trouxe do Paraguai responderá pelo tráfico internacional de drogas
e a que trouxe do Brasil vai ter um caso de aumento de pena, por ser 2 estados, né, trouxe o transporte da droga para cá, sendo que as duas responderão pelo crime de 5 a 15 anos com causa de aumento da pena. As prisões foram realizadas pela Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo, que continua a investigar o caso. Essas drogas seriam entregues aqui na Grande Vitória, possivelmente para as facções aqui com relevância, e o público-alvo também é um público com classe econômica alta. Olha, gente, reforçando, as mulheres vão responder por tráfico internacional e interestadual de drogas. 3 pessoas foram baleadas na Grande São Pedro, em Vitória, hoje à tarde. Um suspeito passou numa moto de entregador de lanches e atirou mais de 15 vezes. Vamos ver. Os tiros aconteceram exatamente embaixo de uma das câmeras de monitoramento da Prefeitura de Vitória. Nossa equipe esteve no bairro São José, na Grande São Pedro, onde os disparos foram feitos. Ninguém quis gravar com a reportagem, mas foi possível perceber que a aparente tranquilidade na rua escondia também medo de novos ataques. A informação que circula entre os moradores é de que 2 homens em uma moto, um deles carregando uma mochila de entregas, passou aqui pela rua Wilson Toledo e abriu fogo contra o grupo de rapazes que estava no local. 3 pessoas ficaram feridas e foram socorridas para o pronto atendimento de São Pedro. Os feridos são todos homens e possuem 28, 23 e 19 anos. A maior parte dos disparos atingiram os braços das vítimas. Mesmo baleados, eles foram a pé até o pronto atendimento e de lá eles foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência para receber atendimento médico especializado. 2 vítimas têm passagens pela polícia por tráfico de drogas. Essa ocorrência está sendo investigada. Até o momento, não havia ninguém havia sido preso. Vamos mudar de assunto. Foi identificado um motociclista que atropelou e matou uma idosa que atravessava na faixa de pedestres em Vila Velha. Você viu esse caso no TN2? As imagens do acidente foram divulgadas na semana passada e hoje o condutor se apresentou à polícia. Por isso a gente chama a Manuela Machado ao vivo. Boa noite, Manuela. Quais as informações você tem pra gente sobre esse motociclista? Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. O motociclista prestou depoimento hoje na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. A Polícia Civil não deu detalhes do depoimento dele e nem divulgou o nome, mas disse que ele atropelou essa idosa, foi no dia 19 de maio. A idosa, identificada como Nélia Freitas, ela tinha 82 anos, atravessava na faixa de pedestre quando foi atingida pelo motociclista, que fugiu logo em seguida. Pelas imagens das câmeras, dá para perceber o momento, as imagens inclusive são fortes. As imagens mostram ela sendo atropelada, caindo, sendo arremessada e ele entrando numa rua à direita e fugindo, não prestando socorro. Ela foi socorrida por populares que passavam na hora, que ligaram para a ambulância do SAMU, inclusive acharam na bolsa dela um papel, né, com nomes das filhas e os telefones. Então eles também ligaram para a família, avisando do atropelamento. Ela ficou internada por uma semana, mas infelizmente na última quinta-feira não resistiu. Essa idosa aí, infelizmente, né, depois de ficar uma semana, no dia do atropelamento, no horário ali que ela foi atropelada, ela chegou a ficar desacordada, mas depois ela foi voltando aos poucos. Quando ela foi socorrida, ela estava lúcida, mas infelizmente não resistiu. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o motociclista ele foi ouvido e liberado em seguida, porque não havia mais o flagrante. Mas que o caso, esse atropelamento, que acabou depois com a morte da idosa, continua sendo investigado pela Delegacia de Delitos. Então vamos aguardar aí pelas investigações, já que as imagens mostram, né, o motociclista atropelando a idosa de 82 anos e fugindo logo em seguida. Eu volto com você aí no estúdio, Isabela. Obrigada, Manuela, pelas informações. A gente espera que ele seja autuado, né, por esse crime. Obrigada, viu? Gente, olha só, as câmeras de vídeo monitoramento flagraram uma perseguição no centro de Vitória hoje à tarde. Olha só as imagens. O suspeito, ele é acompanhado por um agente da Guarda Municipal pelo centro de Vitória, na Avenida Jerônimo Monteiro. A cena chama a atenção de quem está na calçada e, para fugir repentinamente, o suspeito pega a contramão em plena Jerônimo Monteiro.
Repare que ele quase atinge os carros que seguiam pela via. O homem, no final, acaba abandonando a moto, segue fugindo a pé, o agente da guarda também desce da moto, segue atrás do suspeito. A gente ainda não tem detalhes, né, de por que estava acontecendo essa perseguição e se de fato o suspeito foi identificado, mas a gente vai continuar apurando essa história. A seguir, suspeitos de furtar fios de cobre que foram baleados já tinham passagem pela polícia. Os detalhes em instantes. TN2 de volta, um policial militar foi esfaqueado durante uma abordagem na Praia do Suá, em Vitória. Eu volto a chamar a Manuela Machado, que tem os detalhes para a gente dessa ocorrência. Boa noite novamente, Manuela. Uma viatura, ela foi apedrejada também durante essa ocorrência? Boa noite mais uma vez, Isabela, e a todos. Sim, a viatura foi apedrejada e um militar levou uma facada no nariz. Mas essa ocorrência, de acordo com a Polícia Militar, ela começou da seguinte forma. Primeiro, os militares receberam uma informação que uma criança estava correndo risco de cair de um prédio que fica ali na Praia do Suá, em Vitória. Então a viatura foi até o local devido a essa ocorrência, essa denúncia. Mas quando chegou ao local, não verificou, não tinha criança nenhuma em risco nesse prédio. Mas na rua onde a viatura estava, os policiais viram um jovem de 19 anos e reconheceram esse jovem. Esse jovem, no mesmo dia, no dia anterior, ele tinha furtado, ele tinha roubado uma casa na Praia do Suá. Inclusive, ele estava com alguns pertences furtados no local, ali na Praia do Suá, na hora. Só que no momento dessa abordagem, ele reagiu. Ele estava segurando uma faca e acabou atingindo o nariz do policial militar, que foi socorrido e trazido ao Hospital São Lucas. Nós estamos aqui em frente ao hospital. Mas o militar não corre riscos. Mas ainda de acordo com a ocorrência, os militares pediram reforço policial e além do jovem que tentou fugir, mas ele foi preso, o jovem de 19 anos, e também uma mulher que estava com ele de 28 anos. Mas ali, onde eles estavam, esses dois, também tinham outros moradores em situação de rua. E esses moradores ficaram indignados com a ação da polícia de ter prendido os dois. Então eles começaram a reagir, a ameaçar os militares e a jogar pedra na viatura. Por isso que foi pedido esse reforço, essa ocorrência, foi isso que aconteceu de acordo com a Polícia Militar. Então, o de 19 anos, que deu a facada e também é suspeito de ter furtado essa casa, foi preso, e uma mulher de 28 anos. E a vítima, a dona da casa, foi até a delegacia e realmente os pertences eram dela, viu? Esse caso também continua em investigação. Eu volto com você aí no estúdio, Isabela. Obrigada, Manuela, pelas informações, viu? Um motorista do Transcol teria sido agredido por um passageiro hoje à tarde. O caso aconteceu após uma discussão, porque o ônibus estaria demorando a sair no terminal de Laranjeiras, na Serra. Segundo testemunhas, o motorista do coletivo teria reagido depois que o passageiro partiu para cima dele com um canivete. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal da Serra. O motorista e passageiro foram levados para a delegacia. Segundo a GV Bus, a empresa responsável pelo coletivo, o motorista foi afastado temporariamente e o GV Bus está apurando os fatos. A polícia investiga se 4 homens que estavam roubando fios de cobre em Vila Velha fazem parte de uma quadrilha. Os suspeitos estavam em um carro com vários fios no porta-malas e não obedeceram à ordem de parada da polícia. Acabaram sendo baleados. Os 4 baleados estavam neste carro, que foi abandonado em uma rua do bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha. Era por volta das 7 horas da manhã. Dentro dele, os policiais acharam diversos fios de cobre e foi justamente por causa dos fios o motivo de toda a confusão. Tudo teria começado de madrugada, quando os policiais receberam uma informação para ir até uma escola em Vale Encantado ver uma ocorrência de homens que estavam queimando fios de cobre atrás de uma escola. Os policiais contam que, ao chegar até o local, os homens que já estariam dentro daquele carro não pararam. Não aceitaram a ordem da polícia de ficar no local e fugiram. Houve perseguição entre Jardim Marilândia e Cobilândia, de acordo com a polícia. Assim que chegaram aqui, os 4 teriam deixado o carro naquele local e trocado tiro com a polícia. 4 acabaram baleados e foram cair lá naquele bar. As imagens feitas pelos moradores indicam onde os 4 rapazes caíram feridos na calçada do bar. Corriam para dentro de um beco. Socorridos pelas viaturas, 3 foram encaminhados para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, como mostra aí as imagens. O 4º é um adolescente que foi levado para o Hospital Evangélico de Vila Velha.
Segundo este morador, o adolescente ferido teria usado ele como escudo humano para se proteger da polícia. No meu portão, escutei os tiros e saí rápido para ver o que poderia estar acontecendo. E ele, na hora que eu bati o portão, ele veio e me abraçou. E o polícia já correndo atrás dele com a arma. Até achei que ia atirar em cima de mim, entendeu? O adolescente é irmão dessa entregadora de encomendas. Ela conta que ele estava em estado grave no hospital. Eu estava dentro da minha casa, me ligaram, só falaram que ele estava caído, que estava demorando para socorrer ele. Aí eu cheguei no local, ele estava desmaiando toda hora, e a população pedindo para socorrer. Nenhuma viatura pode socorrer. Por fim, começou o alvoroço, que foi aí que eles viram que não tinha mais jeito, que tinha que socorrer ele. A polícia militar não quis se manifestar no local sobre o incidente, mas informou que o grupo vinha agindo desde cedo no roubo de fios na região de Vale Encantado e Jardim Marilândia. Eles foram flagrados na rua Barra Nova, como mostram essas imagens, por volta das 3 horas da madrugada. Nelas, os suspeitos aparecem se preparando para retirar os fios de um imóvel. Reparem que os 4 se dividem. Um está lá no alto do vídeo, na esquina, vigiando, enquanto o segundo de capuz atravessa a rua e pula o muro. O terceiro, de camisa listrada, segura uma espécie de corrente e um quarto fica do outro lado da rua vigiando. Todos estariam no carro branco, que em outra imagem passa pela rua. Para provar que são os mesmos, os policiais militares mostram as blusas que foram encontradas dentro do carro e que coincidem com o que parte do grupo usava, além dos vários sacos de fios também lá no porta-malas. O veículo não é roubado nem furtado. Ele teria sido emprestado por um morador ao vizinho, que por sua vez o teria emprestado a um conhecido. Olha, a ocorrência ainda estava em andamento no plantão da Delegacia Regional de Vila Velha, mas a Polícia Militar destacou que todos os envolvidos possuem passagens pela Justiça, como homicídio, tráfico de drogas, roubo e posse de arma de fogo. Durante a ocorrência, um revólver, um simulacro de pistola e 5 sacos cheios de fios de cobre foram apreendidos. Um idoso foi preso por tentar beijar à força uma adolescente. Os dois são vizinhos e a menina gritou pedindo ajuda. Quando os familiares da vítima chegaram, ainda foram ameaçados de morte. O idoso tinha uma espingarda. Os ferimentos estão no corpo de uma adolescente de 13 anos. Ela foi enforcada pelo vizinho, um homem de 60. Ele queria obrigar a menor a beijá-lo. Como houve recusa, o homem passou a fazer ameaças e a agredi-la. O caso aconteceu na madrugada desse domingo, no bairro Jardim Carapina, na Serra. A adolescente chegava em casa, estava apertada para ir ao banheiro. E ele pediu para mim entrar. Eu peguei e entrei. Aí ele pediu para mim subir lá para cima da laje dele. Aí quando foi, ele tava me segurando lá em cima, eu tava pedindo um beijo meu, eu não tava dando. E ele falou bem assim, se eu gritasse, ele ia me prender lá em cima e não ia me soltar. Tava pedindo um beijo, eu falei que não dá, eu falei, sua esposa tá lá, vai na sua esposa. Ele falou assim, não, tá trabalhando. De casa, a mãe ouviu os gritos da filha. Eu saí correndo, eu fui lá ver, aí o carro tava com a porta fechada, ele demorou a abrir ainda. Gritar isso, você batia na porta? Batia na porta e não queria abrir. Segundo a vítima, o suspeito teria mostrado uma espingarda. A arma teria sido usada para ameaçar o irmão da vítima. A polícia foi chamada e ele foi trazido aqui para o plantão especializado da mulher em Vitória. Na delegacia, os policiais descobriram que ele estava com 2 mandados de prisão em aberto, todos eles por homicídio. Vítima e suspeito foram ouvidos pela delegada de plantão. O agressor, segundo testemunhas, costumava querer agradar a família, dando comida e guloseimas. A mãe da adolescente não imaginava que isso aconteceria. Ele parecia uma pessoa boa, mas não sei, nem coração. Porque eu nunca pensava que ele ia fazer isso. Mãe e filha agora querem justiça. Nossa, velho, eu pensava se ele me estrupasse, ele podia estrupar qualquer um. Por isso que eu fiquei desesperada. Fiquei, me solta. Ele não tava me soltando, ele tava tampando a passagem, não para mim passar. Na volta do intervalo, roubo a uma igreja. Nós já voltamos. Um homem foi flagrado roubando a catedral. Veja as imagens. Ele entra na igreja por volta de meio-dia de domingo, ontem. Observa cada cantinho da Catedral de Colatina. Aproveita que não tem ninguém e vai até o cofre, onde fica guardado o dízimo e as ofertas.
Com um vergalhão, ele abre o cofre e foge, roubando R$1.000 em dinheiro. É um absurdo, né, gente? É um absurdo, é um crime e é um pecado também, né? Tomara que ele seja pego. Uma boa noite para você. Amanhã tem mais TN2 às 7h20 com mais informações do Espírito Santo. Até lá.